Fala galera, deixa eu ver se está dando certo aqui. Estão me escutando bem aí? Boa tarde para todo mundo, tudo bem com vocês? Estou só aguardando um pouquinho, onde nós vamos realizar essa live com o colega fisioterapeuta José Góes, tá? Lá de Fortaleza. E nós vamos conversar um pouquinho sobre dor, né? A avaliação da dor no paciente internado na UTI até o momento que ele vai seguir o tratamento lá ambulatorial, tá? Então vamos só aguardar o Góes entrar. Qualquer coisa vocês vão me falando aí como é que tá o áudio, o vídeo, né? Que a gente é meio inexperiente nessa vida agora, mas vamos aprendendo, tá? Olha que bacana, meus alunos estão em peso aqui, hein? Parabéns, gurizada. Muito bom ver vocês aqui, muito bacana, acompanhando. Mandam perguntas aí, porque eu vou estar fazendo pro Góes, tá? O Góes, atualmente ele trabalha com ortopedia, né? Fisioterapia ortopédica, atende pacientes mais ambulatoriais e nós ficamos até nessa dúvida, né? Quando ele me convidou para estar fazendo essa live, nós ficamos até na dúvida qual o tema, né? Porque eu sou de uma área totalmente diferente, né? Sou da área respiratória, onde eu atuo atualmente, e como associar esses dois temas, né? Da parte respiratória também com a parte ambulatorial, né? E foi então que ele trouxe esse tema aí, que vocês viram aí na divulgação da live, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aí conforme nós vamos estiver conversando, se tiverem dúvida, e a gente vai estar respondendo, ou se não der tempo, eu converso com vocês no privado aí no meu Instagram, no meu WhatsApp, né, para quem tem um contato, tá? A ideia é que seja uma live bastante produtiva e que tanto profissionais como colegas, leigos, né, e como familiares entendam um pouquinho sobre a fisioterapia, né, como que a fisioterapia pode atuar em diversas áreas, né, e obviamente onde nós temos profissionais que se dedicam a determinadas áreas e o Góes entrou aqui, Góes, como é que eu te convido aqui? Espera aí. Deixa eu convidar o Góes aqui. Vamos ver. Ué, Góes, não deu certo não. Vamos tentar de novo. Ultimamente o Góes tem me passado que encontrou diversos problemas pelo Instagram, né? Muita gente fazendo live, então ele até me avisou que poderia, se possível, erro. Boa tarde ou boa noite, Góes, tudo bom? E aí, meu amigo? Tudo bom, Ramon? Tudo Ramon, bem? tudo Já, tranquilo? já tá tudo certo por aí? Tudo bom, cara. Aqui tá loucura, né, meu irmão? Esse coronavírus, né? Eu até ia te perguntar, você trabalha com UTI, como é que tá aí, cara? Olha, por enquanto nós estamos com alguns poucos casos confirmados, né, e bastante casos suspeitos, né, e todos nós ficamos naquela dúvida, até onde vai a nossa preocupação, né, quanto ao coronavírus, né,
Só que nós temos números e temos dados aí mundialmente que não dá para deixar de lado, né? Então nós temos que considerar que o número de mortos na Itália, na China, é bastante alto para a gente simplesmente desprezar esses dados, né? Então nós temos cautela assim nos nossos atendimentos e preocupação aí. Espero que não receba muitos pacientes graves, né? Porque, obviamente, esse não é o nosso desejo, mas se tiver, nós vamos estar prontos já para dar esse suporte, né? E aí, Ramon, vamos lá. Veja só. Vamos lá. Você trabalha, o tema da nossa live avaliação do reto femoral e prevenção de dor na coluna em pacientes de UTI. Olha só. Perfeito. Você trabalha com UTI, eu trabalho com traumato-ortopedia e a gente vai conseguir juntar essa live, cara? Que desafio, hein? O que eu mais me preocupei quando você me sugeriu escolher o tema, né, foi a continuidade da fisioterapia. Eu acho que esse é o papel principal nosso, né? Aquele paciente que eu admito lá no leito da UTI e o que eu vejo uma necessidade após a alta desse paciente, eu sugeri ou indicar tratamentos independente se é da minha especialidade ou não, né? Então eu acho que o principal hoje aqui na nossa conversa é a continuidade do tratamento, né, do paciente. Então, deixa eu te falar. Eu não sei nem se você sabe, tá? Eu não sei nem se você sabe. Não sei se um dia eu te falei. Você sabia que eu já trabalhei 1 ano dentro de um UTI? Não, você acabou nem me comentando isso. Foi na época do estágio, foi, Góis? Não, quando eu me formei. Quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano dentro de UTI, tá certo? Eu estava ontem falando para um aluno, eu presto algumas consultorias, alguns fisioterapeutas me pagam para passar um tempo comigo, fazendo uma aula mais particular. E eu estava ontem falando para um aluno aqui em Fortaleza, tá? Que praticamente toda a área da fisioterapia. Galera, vai aperta nesse aviãozinho que tem aqui em cima, nessa setinha, e compartilha essa live, gente, para pelo menos 4, 5 pessoas. O Ramon Tanareiro é uma das maiores autoridades, tá certo? O Ramon tá falando lá do Mato Grosso, tá? Na cidade chamada Rondonópolis. Vai lá, galera, aperta nessa setinha aqui e joga para pelo menos mais 4, 5 amigos, tá? Então, Ramon, eu estava falando para o meu aluno ontem que praticamente toda a área da fisioterapia, não importa se é não importa se é neurologia, não importa se é respiratória, cardíaca, dermatofuncional, todas as áreas da fisioterapia está envolvida a traumato-ortopedia. Com certeza. Se o paciente tem um problema respiratório, ele vai ter um problema de diafragma. O diafragma tem uma relação, cara, com a coluna vertebral. O diafragma tem seção na coluna torácica, coluna lombar, em costela e externo. Desorganiza tudo, né? Se o paciente ele tem um problema, por exemplo, uma paciente flácida, tá certo? Da dermatofuncional e tal, essa paciente vai ter um problema musculoesquelético também. E o paciente de UTI, o tanto de tempo que ele fica deitado no leito, o tanto de tempo que ele fica deitado numa situação realmente letárgica, e quando ele sair, ele vai ficar também. Ó, quem tá aqui, cara, é o Bruno Taylor, cara. O Bruno Taylor é aluno meu. O Bruno, eu acho que ele tá na Itália. Ou é Itália ou é Portugal. Eu sempre confundo. Meu irmãozinho, depois passa o fio aí, como é que tá a real aí da Itália, cara. Então, Ramon, Tá complicado. todo paciente de qualquer área da fisioterapia, ele vai ter um viés traumato-ortopédico. Vai ter uma articulação que não vai funcionar direito, vai ter uma musculatura que vai ficar debilitada, vai ter dor de coluna, talvez por conta da fraqueza, não é isso? E eu trabalhei 1 ano dentro de UTI. Eu trabalhei dentro de UTI de 2003 a 2004, né? Há 16, 17 anos. Eu amava, cara, eu trabalhar dentro de UTI, sabe? Eu não gostava da enfermaria. Quando eu disse para enfermaria, sabe? Aí, cara, eu não gostava. E tinha uma médica que não gostava de mim, e quando ela sabia que o plantão era meu, ela prescrevia, cara, fisioterapia nas enfermarias 2 vezes por dia. Você tinha que fazer fisioterapia, o paciente não precisava.
Mas aquela médica, ela dizia que tinha que fazer fisioterapia 2 vezes por dia, eu era obrigado a fazer na época. E você acredita, Góis, que quando eu me formei, a última área que eu queria seguir era respiratória. E depois que você se forma, você vai buscando os espaços, né? E hoje eu confesso que eu não me vejo fora dessa área, né? É onde eu aprendo muito e vou me dedicando quanto ao conteúdo, né? E realmente, Ah, não é porque eu trabalho dentro de uma UTI que eu não vou receber pacientes com lesões ou alguma patologia traumato-ortopédica, né? entendi. Então, Ó, bora lá, vamos falar aqui do tema da nossa live, vamos falar aqui sobre a avaliação do reto femoral, tá? Galera, eu sugeri para o Ramon esse lance da avaliação do reto femoral, como ele é um especialista em UTI, então ele vai poder discorrer um pouquinho mais sobre isso aqui. Agora, Góis, como é que você me sugeriu a avaliação do reto femoral, tá certo? Para a gente falar nessa live sobre UTI, se você não trabalha com UTI, por que que você sugeriu? Quem sugeriu esse tema foi eu, né? Eu vou lhe explicar por qual motivo. Você sabe que eu fui um dos precursores a nível de Brasil da ultrassonografia cinesiológica, né? Eu fiz minha formação em ultrassonografia cinesiológica. Em 2014 eu já tinha curso de ultrassonografia cinesiológica online, já comecei a vender isso para o Brasil todo. E aí, de certa forma, eu virei uma autoridade no país em relação à ultrassonografia cinesiológica, tá certo? Tem um cara lá de uhum, Florianópolis que ele tá voando, 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 que é o Wagner Raum, em ultrassonografia cinesiológica. E aí, cara, o que foi que aconteceu? É, quando eu comprei o ultrassom, sabe, Ramon, eu tinha certeza absoluta que toda a galera da traumatortopedia ia abraçar esse ultrassom, ia ser o boom do ultrassom. Mas foi ao contrário. Quem abraçou a ultrassonografia sensiológica foram vocês, a respiratória, e vocês da UTI. E eu nem sabia disso. Como foi que eu descobri? Eu fui ministrar um curso em Palmas, Tocantins. Aí em Palmas, o avião chega, é o mesmo avião que chega para todo mundo, e era por uma empresa em que eu ia dar aula no após e mais três professores da aula. E aí eu conheci um uhum, professor chamado Fábio Eugênio, tá certo? Presta atenção no nome desse certo. cara, Fábio Eugênio. E ele é um baiano, você tá entendendo? Você sabe que é aquele Uhum. baiano que fala e conversa e tal, e a gente dentro do táxi indo pro hotel, e ele olhou para mim e disse assim, brother, você veio dar aula aqui em quê? Aqui em Palmas. Cara, eu vim dar aula de ultrassonografia sesiológica. Aí eles, caraca, bicho, eu trabalho só com TI, cara. E eu trabalho, quase 100% do meu trabalho é com ultrassonografia sesiológica. Eu disse, Uhum. vocês da UTI trabalham com isso? Né? Eles, cara, peraí. Bom, aí a gente já ficou no mesmo quarto, chegou lá. Aí ele só, eu vou abrir meu computador e vou te mostrar. Caraca, meu irmão. Ele me mostrou a avaliação de diafragma, ele me mostrou a avaliação de intercostais, ele mostrou uma porrada de coisas. Ele trabalhava mesmo com ultrassonografia fisiológica. E os, caraca, vocês da ultrassonografia fisiológica da respiratória trabalhando com isso? Que coisa maluca, eu nem sabia que vocês faziam isso, porque minha área era traumatortopedia, eu trabalhava com traumatortopedia. Beleza, eu acho que isso foi 2014 ou foi 2015. Aí o tempo Uhum. passou, né? O tempo passou. Aí, se eu não me engano, quando foi em 2017, ou se foi 2018, teve o congresso da Sobrafi. A Sobrafi Correto. fez um congresso onde foi? Foi em São Luís, certo? Uhum. Congresso, estavam as maiores autoridades da fisioterapia respiratória. Aí o que foi que aconteceu? Surgiu o tema de ultrassonografia sensiológica. E quem era a autoridade a nível de Brasil para falar de ultrassonografia sensiológica era eu. E aí o Crefito me convidou para eu ir para esse congresso dar uma palestra, cara. Aliás, participar de uma mesa redonda. E aí, nessa mesa redonda, eu ia ter que falar sobre a avaliação do reto femoral e a avaliação do Uhum. músculo tibial anterior. Aí Correto. eu fui entender, eu queria que depois você discorresse sobre isso, tá certo? Por que é que a galera da UTI
avaliava o reto femoral e avaliava o tibial anterior. Enfim, cara, quando eu cheguei lá nesse congresso, da Sonografia, eu tava me sentindo, bicho, o Wesley Safadão no show do Iron Maiden. Tá entendendo? Eu não conhecia exatamente ninguém. Aí, quando eu Uhum. entrei na onda, tinha eu e mais três comigo, sabe? Uma Certo. das participantes da mesa era a Ingrid. A Ingrid é uma das maiores autoridades a nível de Brasil de respiratório. Ela fala de um negócio chamado tomografia dinâmica. O que é? Qual é o nome do bicho? Uhum. Tô... Você É faz a um exame. avaliação da musculatura diafragmática? É Ela isso? foi falar de um exame que eu não entendi praticamente nada do exame que ela foi falar. E eu ia falar de ultrassonografia sensoriológica, né? Na UTI. Uhum. Sim, sim. E aí, quando o outro professor foi falar, ela deu uma cotovelada assim, e disse assim, olha, esse cara é a maior autoridade do Rio de Janeiro. Eu estou Sim. lascado. A maior autoridade do Rio de Janeiro em UTI é a maior autoridade do Ceará. Aí depois ela cutucou aqui, esse daqui é a maior autoridade de São Paulo. Eu, meu Deus do céu, eu nessa mesa redonda, sabe? Graças a Deus que eu fui o primeiro a falar, porque se eu tivesse falado depois dos outros, eu tinha ficado super, hiper, mega nervoso. Aí, quando acabou de todo mundo falar, eu disse, pronto, agora vai ter as perguntas. Ninguém vai me Hum. perguntar nada, porque se alguém me perguntar alguma Hum. coisa, eu vou ser honesto. Eu vou dizer, eu só sei ultrassonografia sensoriológica. Conectar isso com TI, eu não sei. Aí Correto. o maluco levantou a mão. Aí, se eu queria perguntar para o professor Góes, aí eu lasquei. Aí a Ingrid deu uma cotovelada. Cara, esse é a maior autoridade do Pernambuco, cara. O nome dele se chama Fulano e tal. Eu disse, meu Deus do céu, o que que esse cara vai perguntar? Aí ele disse assim, professor, só queria dizer que eu acompanho seus vídeos no YouTube. Seus vídeos são muito bons. Parabéns. E eu gostei muito da sua explanação sobre o Que personografia alívio, fisiológica. hein? Que Eu disse, alívio. legal, cara. Continua assistindo meus vídeos. Aperta na inscrição lá e no sininho para você ficar... Pronto, acabou. Mas aí eu vi que vocês usam a medida do ultrassom para ver reto femoral. Por qual motivo? Antes até de entrar nessa avaliação, pois, tem também uma avaliação que costuma e que vem crescendo bastante dentro da unidade de terapia intensiva, que é do músculo diafragma, né? Então, avaliar as fibras musculares no pré e pós-operatório, isso até tem muitos estudos falando sobre o tempo de ventilação mecânica associado à perda de fibra muscular, né? Então, por exemplo, aquele paciente que fez um acompanhamento com a fisioterapia pré-operatória e depois vai para o procedimento cirúrgico, nós temos ótimos resultados de tempo de internação. Então, o tempo de internação evolui muito, muito rápido. Então, se, por exemplo, se nessa avaliação eu vejo que eu tenho uma musculatura do diafragma fraca, vamos dizer assim, né, hipotônica, esse paciente vai me apresentar dificuldade no processo de extubação, por exemplo, né? E então, tem até um colega em São Paulo que tem feito cursos, né? E está sendo referência lá em São Paulo como avaliar o músculo diafragma com ultrassom no pré e pós-operatório, né? Então, eu acredito que é uma ferramenta que vem só crescendo dentro da unidade de terapia intensiva, né? E, porém, nós temos um pouco de, como é que eu posso falar? Um pouco de receio do profissional ainda levar esse processo de avaliação para dentro da UTI devido ao equipamento, né? A aquisição do equipamento, além de ser um equipamento de alto custo, né? Também tem uma dificuldade com os colegas médicos referente ao uso, né? Então, dentro da unidade de terapia intensiva, ainda tem uma, uma discussão muito grande quanto ao uso do ultrassom, do eco, né? Então, para esse fim avaliativo, certo? Coisa que no ambulatório eu tenho um pouco mais de facilidade para trabalhar com isso. Então, a gente não tinha nem combinado de entrar nessa parte política, né? Sim, Porque sim. é algo Uhum. bem polêmico, né? Bem, uhum. Mas deixa eu falar para ti, sabe, Ramon? Isso aí a Uhum. gente vai ter, tá? Em qualquer área que a gente trabalhar, tá certo?
os médicos vão achar que a área é deles. Isso é um problema. Sim, sim. Uhum. O problema é o fisioterapeuta do mesmo jeito. O fisioterapeuta também vai invadindo, vai entrando nas áreas também, de todo mundo. Então, o médico também fica o tempo todo dizendo que nós fazemos coisa que é deles, a gente fica dizendo que eles fazem coisa que é nossa, o professor da educação física fica querendo entrar na parte de reabilitação e a gente fica querendo entrar dentro de estudo de Pilates para fazer treinamento onde não era para entrar, sabe? Isso é um problema. Mas olha só, a gente tem resolução, tá? Que a gente está respaldado de uma porrada de resolução que nos garante isso. Mas realmente você tem razão, é um problema. Aqui em Fortaleza, a questão, só te interrompendo, a questão não é nem. Eu acho que a política de. Oi, desculpa. Só concluir aqui. Tá. Aqui em Fortaleza, tá certo? Tem um hospital geral, tá? Uhum. Uma fisioterapeuta lá do hospital geral, tá? Solicitou o CREFITO 6 em parecer. Ela queria realizar pesquisa lá dentro, certo? Então, Sim. já para não ter problema com os médicos, tá? Ela solicitou um parecer aqui do CREFITO 6 para que a gente fizesse um documento, tá? Eu digo a gente, eu não sou do CREFITO, tá? Mas eu fui Sim. convocado pelo CREFITO para ajudar a escrever esse parecer. Para que ela tivesse esse respaldo legal, tá certo? Em que ela podia trabalhar com equipamento. Isso aí é uma luta que a gente vai ter sempre, cara. O que eu estava falando, Góis? A grande questão não é nem dessa briga política, né? Que eu acho que a maior parte dessa briga de espaço vai É muito com o mercado. da posição do profissional. É obviamente, se eu não sei respaldar a minha atuação ali naquele ambiente, eu não vou conseguir, vai virar uma briga, né? Agora, a partir do momento que eu consigo apresentar resultados daquela avaliação, eu só complemento a equipe, né? Então, obviamente, a equipe, o serviço, adere essa conduta do fisioterapeuta muito mais fácil, né? Do que eu simplesmente, não, eu preciso fazer a avaliação, eu preciso fazer a avaliação. Mas por quê? Aí eu não sei explicar o porquê, né? Então, isso acaba que você perde espaço. Então, o respaldo do fisioterapeuta naquela atuação, isso é fundamental para se ganhar espaço, né? Independente de Ramon, CREFIT, né? tem muito profissional, cara, sem noção. Uhum, Uma vez um cara me ligou, um fisioterapeuta me ligou, querendo fazer meu curso de ultrassom, tá? O meu curso eu vendo uhum, ele online. Sempre foi online, tá? Até porque eu também aprendi online, porque o médico ele não ia vender isso para mim presencial, ele não vende para ninguém. Então, mas no online ele vende. Aí, ele ligou para mim e disse assim, olha, que eu quero fazer seu curso de ultrassom e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você mostra a parte abdominal e pélvica? Os cara, eu mostro. Eles, o que você mostra? Eu disse, não, cara, eu mostro o reto abdominal, eu mostro o transverso, eu mostro o oblíquo, eu faço uma relação com a ultrassonografia cinesiológica, o problema de disparidade de um músculo desse para outro, que pode acontecer os problemas na coluna, para quando você uhum, for tratar a coluna do teu paciente, tá certo? Você saber qual músculo você vai fortalecer, você ter um dado real de qual musculatura você fortalece para equilibrar a parte postural. Ele disse, não, cara, peraí. Eu quero saber se você mostra a parte abdominal e pé, se você mostra crianças, gestantes, essas coisas. Eu disse, não, cara, eu não mostro, isso aí é uma ultrassonografia ginecológica. Mas por que você quer uhum. isso? Eu disse, não, porque no interior que eu trabalho aqui perto, não tem ginecologista. E eu vi a oportunidade de estar fazendo o exame da ultrassonografia sensológica. Eu disse, maluco, isso aí é um Não exame sabe onde está se médico. metendo. Esse cara, isso é um exame médico, cara. Você não pode fazer um curso desse para poder querer fazer o que o médico faz. Quem vai fazer isso é um Sim. ginecologista. Você tá entendendo? Aí o cara disse, não, mas é porque lá não tem médico. E aí, como a gente tá lá no nosso conselho que a gente pode fazer isso? Eu disse, não, cara. Rapaz, graças a Deus, tá certo? Que esse cara não comprou meu curso, tá certo? Também ele não ia aprender Uhum. exatamente o que ele queria aprender. O objetivo não era aprender. Infelizmente, eu esqueci quem era o cara. Porque essas pessoas ninguém pode esquecer. Para quando você vê, você correr, sabe? Uhum. E vem de um lado, você vai pro outro. Eu esqueci, cara, quem era esse cara, bicho. O cara queria fazer exame ginecológico, ó, Ramon.
Olha que legal, quero só te interromper aqui, Góis. Alunos meus que foram lá de Luanda, na Angola, estão entrando aqui, apesar do horário, né? Ainda tem Qual o horário alguns. lá? Ah, acho que são 4 horas de diferença, se não me engano. Me Pra... esqueci agora, são para mais, para mais. Então, lá já estamos entrando à madrugada já, né? E É, que bom que eles entraram. sim. Mas então, Então, sim, vá. o que eu vejo também da avaliação do reto femoral é principalmente a perda, né, muscular durante o período de internação. O grupo muscular ali são os que mais perdem fibra, né, tônus muscular durante uma internação de longa duração, né? Então você vai ter dificuldade na reabilitação desse paciente depois. Então você É, acompanhar fazer essa avaliação, até mesmo pelo déficit nutricional, você consegue ter uma ideia de como está a nutrição muscular desse paciente. Então não adianta se eu não eu tenho um entendi, paciente com boa eu entendi, mas nutrição. é isso, né? Você, através da medição do reto femoral, você tinha um Uhum, parâmetro de como esse paciente ele estava evoluindo dentro da UTI, se ele estava perdendo muito, se ele estava, né? Como você falou do sim. diafragma também, né? Se você percebe que um paciente tem tônus muscular, tem fraqueza de músculo, principalmente de um grupo muscular tão importante como o quadríceps ali, né? Então você vai ter dificuldade, você vai encontrar dificuldade para fazer o ortostatismo desse paciente. A mobilização precoce, que hoje tanto fala, né? Então você vai ter dificuldade para reabilitar esse paciente. E outra situação também é o retorno venoso, sabendo que é uma grande bomba, né, de retorno venoso. Se esse paciente tem pouco tônus muscular, pouca força muscular, ele vai ter um membro inferior, mas é demasiado, né, porque essa bomba está deficitária. Então também isso complica durante a reabilitação dentro da unidade de terapia intensiva, né? Entendi. E aí a mesma coisa você vai fazendo também com o tibial anterior. O tibial É, anterior também ele serve como o mesmo parâmetro para você ver se ele está piorando, o seu estado clínico e tal, músculo esquelético. Tanto o médio rete femoral como o tibial anterior, mesma coisa? o TPO anterior, ele já entra numa outra situação a respeito da possibilidade ou probabilidade do paciente evoluir com o pé caído, né? Que a gente fala dentro da unidade de terapia intensiva. Então, o paciente que tem perda de tônus muscular ou força diminuída, a probabilidade dele evoluir com aquela padrão do pé caído, né? Onde o gastrocnêmio sóleo domina essa simetria muscular, então é muito mais fácil, né? Então, se eu encontro o paciente lá com diminuição da força muscular, eu preciso posicionar esse membro melhor, para que além de não encurtar o gastrocnêmio sóleo, eu também preservo o tibial anterior. Aí você vai medir do perfil do músculo, né? Isso. Aqui em Rondonópolis, a gente não tem realizado essa avaliação, né? Tão afim, tão rotineira, vamos dizer assim, devido ainda à situação do equipamento, da estruturação de serviços, né? De fazer a fisioterapia baseada em evidências, né? Então, mas acredito que é só questão de apresentar propostas, de organizar o serviço, de conquistar a equipe, né, da importância dessas avaliações, que se implanta facilmente, né, o conteúdo. Hoje com 22 mil reais, você compra um ultrassom portátil, que é só o transdutor, né? É, Você compra a, só o transdutorzinho aqui, ó. Imagina que é um ultrassom, imagina que é só isso. Aí você conecta por Wi-Fi ou é por Bluetooth, não sei, para um tablet, para o seu celular e você anda com ele no bolso. Eu tenho muita vontade de comprar para nas minhas viagens não estar andando com aquele equipamento todo que eu ando, sabe? a grande questão, Góis, para nós aqui do interior, não é nem a compra do equipamento.
é a manutenção dos equipamentos, né? Então, torna-se muito caro a questão da manutenção, dependendo do equipamento que você for adquirir, né? Então, às vezes, o custo-benefício aperta no serviço, né? Então, aí você, às vezes, não consegue implementar o serviço por causa disso, né? Ramon, vamos falar de dor de coluna? Vamos, vamos. Galera que está aqui online, ó, a gente está lançando agora o curso de coluna em foco, tá? Kleber, é exatamente esse daí, tá? Que é o da Mobson. Esse exame esse ultrassom da Mobson, você compra ele em torno de uns R$ 22.500, sabe? É esse o valor, tá? É, Vamos lá. Então, Ramon, a gente está lançando agora o curso de Coluna em Foco, tá? Coluna Vertebral em Foco, que inclusive é um curso gratuito. Se vocês aqui quiserem se matricular, vocês vão agora aqui na minha bio do Instagram e vocês entram no link e vocês se inscrevem. Acho que a partir de segunda você já começa a receber as videoaulas, tá certo? Veja bem, a pergunta que eu te fiz, tá? Que eu queria questionar contigo aqui é o seguinte, ó. O paciente está lá na UTI, tá? O paciente está lá na UTI. O que que você pode fazer, tá? Para evitar que esse paciente ele tenha dor de coluna? Você tem paciente que está entubado, você tem paciente que não está comunicativo, que não está verbalizando, que está passando aquele período todo acamado, tá certo? E como é que você raciocina, sei lá, em decúbito, em postura, em rolo, em estímulo muscular, em exercício passivo? Vocês param para pensar isso na UTI? Como é que você pode fazer que aquela coluna ela vai sair debilitada, ela vai sair ruim, ela vai sair fraca? Como é que vocês se organizam em relação a isso, hein, Ramon? Tem até hoje, em todos os congressos de terapia intensiva, o grande foco de discussões é o fato da mobilização precoce, né, Góis? Então, é justamente o paciente estar entubado, sedado, mas você não deixar de mobilizar aquele paciente, seja passivamente ou ativamente, dependendo da situação do quadro clínico. Principalmente ou minimamente para preservar articulações, né? E também a questão do posicionamento do paciente no leito. Até porque hoje nós temos protocolo que sugere que a equipe faça a mudança de decúbito do paciente de 2 em 2 horas, né? Além de prevenir as úlceras de pressão, também a questão dos desvios posturais, né? Imagina, até mesmo o quadro álgico, vamos dizer assim, quadro álgico. Imagina o paciente ficar 24 horas na mesma posição, né? Não vamos nem pensar em úlcera de pressão, mas vamos pensar em 24 horas deitado no leito, sem poder se mexer, porque ele está no momento tá sedado, né? Quando ele acordar, qual vai ser o quadro álgico desse paciente? É Então, bora intenso, lá, né? vamos organizar, tá certo? Vamos organizar aqui para a galera aqui que está aqui no Instagram também anotando, tá? Primeira Tá. coisa, cuidado com a mudança Decúbito, de quanto em quanto tempo? 2 horas, né? Certo. Os principais protocolos. Tá. Ramon, me fala um pouquinho sobre o mercado, tá certo? Que esse falar um pouquinho sobre o mercado vai estar dentro exatamente do que a gente está conversando agora. Na minha Tá. época, que eu lhe disse que eu trabalhei com TI, foi 2003, então são 17 anos. Muita coisa Sim. deve ter mudado. O fisioterapeuta, pelo menos os 2 hospitais que eu trabalhava, ele não ficava o tempo todo na UTI. Ele era assim, ó, ele ia para a UTI de manhã, eu ia para a UTI de manhã, atendia todos os meus pacientes, tá entendendo? Sim. Atendia todos os meus pacientes. E aí, quando era o período da tarde, em um dos hospitais, era obrigado a atender 2 vezes na UTI, de manhã e de tarde. Aí eu ia para casa, almoçava, descansava, fazia alguma coisa, e aí voltava à tarde para atender de novo os pacientes, tá certo? Mas só que eu trabalhava em 2. No outro, só atendia o paciente às vezes uma vez. E os 2 eram na Sim. mesma avenida.
Então, de manhã eu ia para um, de um eu saía, corria para o outro, quando eu acabava de atender o outro, eu voltava porque eu tinha ido primeiro, né? Correto. Não tinha Uhum. o fisioterapeuta o tempo todo dentro da UTI, tá certo? Então, cara, hoje já tem o fisioterapeuta o tempo todo dentro da UTI? Sim, hoje nós, até o CREFITO, né, respalda a nossa presença durante 18 horas dentro da UTI. Mas isso Então, acontece acontece. Tem que acontecer, né, Góis? Então, durante por as lei, 18 horas, por tem que lei, ter. tem que ter fisioterapeuta. Aí, como que funciona essa jornada de trabalho? Aí depende muito da instituição. Então, tem Mas instituição que faz plantão. full time tem um cara. Sim, 18 horas, das 7 às 22 aí, ó, tem, só não tem no período da madrugada, né? Que ainda Se é o tem. Chico, se é o Chico ou se é o Francisco, vai ter Chico e vai ter Francisco. Sim, tem, vamos entender um pouco aqui, Góis. Nós temos uma situação que precisa ser respeitada, que acontecer dentro da UTI. Primeiro é a presença do fisioterapeuta durante 18 horas. Então, às vezes, esse fisioterapeuta, ele pode trabalhar uma jornada de 6 horas, ou tendo três fisioterapeutas, ou de 12 horas, um de 12 horas e outro de 6 horas. Então, obrigatoriamente tem que ter, durante as 18 horas, o fisioterapeuta ali. Então, e tem uma discussão muito grande para se tornar 24 horas obrigado, né, a presença do fisioterapeuta dentro da UTI. Além É. disso, nós temos o responsável pelo serviço, né? Então, a equipe, a pessoa que é responsável pelo serviço, ele precisa ser especialista na terapia intensiva. Tá? Então, não é só formar, fazer a pós-graduação e assumir uma responsabilidade dessa. Não. Tem uma prova que a Sobrafir realiza, né? E aquele colega que atingir a pontuação, ele é titulado como especialista em terapia intensiva. E somente Porque, esse profissional ele pode ser coordenador de uma UTI, entendeu? porque minha pergunta era exatamente isso, né? Porque como tem um fisioterapeuta o tempo todo, então ele se responsabiliza por essas mudanças de decúbito, né? Se não tivesse, como é que ficaria a comunicação com a equipe para o outro profissional fazer, né? Tem Ramon, alguns serviços que a própria enfermagem é responsável pela mudança de decúbito. E nós tá. realizamos a mobilização do paciente, né? Tirar o paciente do leito, fazer exercícios com ele, né? Então essa seria a nossa estimular, né, a parte musculoesquelética. Ramon, tu me dá 15 segundos Claro. e eu vou fazer Bebam uma água. live agora, emendando com essa sua live aqui. Aí eu vou fazer a minha live de conteúdo, que é uma live no Instagram, mas na verdade é uma live de YouTube que eu compartilho tela e slide. Eu Ok. ainda não terminei de fazer esses slides, e aí eu vou botar minha mulher agora para trabalhar. Eu vou pedir para ela só preencher aqui um negócio aqui. Vamos falar sobre dermatos. Vamos falar aqui sobre dermatos. Aí os slides eu preparei para ela botar aqui esses nomezinhos aqui, tudinho no slide aqui que eu não consegui. Minha filha, você está aqui bem na minha frente, me ajuda. Senão, você não vai conseguir, tá? Ó, é só botar aqui, Quarentena produtiva, hein, Góis? carteira produtiva. Exatamente. É só fazer isso aí. Aí a mesma coisa que você está fazendo aí, de membro superior, tu faz na parte posterior e membro inferior. Tá aqui no livro do Zé Góes, bem bonitinho você vai fazer. Minha cara não treme. Minha cara não treme. E aí já te convido para você assistir minha live no YouTube, cara. Que vai ser exatamente desses slides que você vai ver agora. Eu Você tem uma mulher, até. você tem uma mulher boa, é bom, viu, velho? E a sua, eu sei que você é muito bem casado, tá de parabéns, com um filhote. É uma mulher. Homem, Bernardo. O Bernardo acabou de nascer, papai do ano aí. Pronto, agora Fazendo 2 meses agora. tá fazendo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Sempre salve pra Para... mim. Parabéns. Trazer parabéns. Não está mais raiva que ela tá, bicho, mas tá bom. Vai. Hein, Góis? Uma coisa que eu até queria trazer aqui para a gente conversar, até mesmo para saber da sua rotina aí, né, sua experiência.
Como é que funciona quando o paciente chega no seu ambulatório pós-internação, né? Ele vem através de encaminhamento médico, vem através de encaminhamentos de colegas ou por conta própria? Qual que é o mais Ramon, comum aí para você? Ramon, esse não é meu paciente. Esse Tá. paciente eu não, tá certo? Por que que eu Uhum. não recebo? Eu vou te falar por que que esse não é meu tipo de paciente, tá certo? Tá. Uhum. Geralmente esse paciente está internado, não é isso? Esse paciente você está se Sim. referindo ao cara que vai da UTI, não é assim? Correto. Que Então, saiu da UTI. esse paciente, ele está internado. Esse paciente, ele tem plano de saúde, tá certo? E aí, esse tipo de paciente, tá? Muitas vezes, ele continua fazendo o tratamento com o próprio fisioterapeuta do hospital que atendia ele na enfermaria. Você entende? Então, o Uhum. fisioterapeuta que atende ele na enfermaria, muitas vezes já trabalha até em alguma clínica que é especialista nesse esquema de respiratória, tá? E ele dá continuidade com esse paciente. E também, como eu atendo só pacientes particulares, aqui a gente tem um preço um pouco diferenciado, é algo que sairia muito caro para esse tipo de paciente, porque é algo que tinha que fazer todos os dias, tá? Tá. Quem é meu perfil de paciente? Meu perfil de paciente é aquele paciente que está com dor de coluna. O nome do meu Uhum. negócio se chama Instituto de Tratamento da Dor, tá certo? É aquele Ok. cara que já foi, aquele cara que já foi para a Unimed, é aquele, aliás, aquele cara que já foi para a Unimed, é aquele cara que já fez fisioterapia particular e não deu certo. Aí ele chega para a gente já numa situação de desespero, tá certo? Então ele Sim. chega direta, tá? De 100 pacientes que eu recebo, tá? Zero é paciente de médico. Aqui acontece ao contrário, tá certo? Aqui acontece ao contrário. A gente encaminha o paciente para médico, tá? Uhum. Uhum. Na sua cidade aí, você tem a Valquíria Fernandes, que é uma gigantesca profissional. Eu penso que a Valquíria também deve ser algo muito parecido. A Valquíria trabalha com osteopatia, eu acho que as pessoas também. Meu padrão de atendimento, as coisas que eu faço, é muito parecido com o que a Valquíria faz. Eu penso que talvez a galera aí já procure ela e se ela tiver algum problema, alguma dúvida, ela deve encaminhar para médico, como eu também faço isso, tá? Se eu penso que Tá. meu paciente é cirúrgico, se eu penso que meu paciente é uma lesão de LCA, de LCP, de menisco, se é uma artrose gigantesca e se essa artrose talvez tenha necessidade de uma artroplastia, aí a gente manda o paciente para médico. Tá? É muito difícil a Tá. gente receber. Então, deixa eu inverter a pergunta, então. E se nesse teu paciente você avalia alguma questão respiratória? Como é que a sua, né, como é que a ação, não a tua, né? Na verdade, dos profissionais aí da região. Por que que eu estou querendo entrar nesse assunto, Góes? Certo, Pelo fato é aquilo que nós falamos no começo, da continuidade da fisioterapia, certo. né? Então, Vamos lá. não é porque eu estou trabalhando na UTI, às vezes eu faço um atendimento num pós-operatório de cirurgia de coluna, né? Então, eu presto todo aquele atendimento ao paciente durante a sua internação na UTI. Esse paciente sai da UTI e vai para a enfermaria. E se eu faço o plantão na enfermaria, eu também dou continuidade ao paciente, ao atendimento. Porém, a partir do momento que ele vai de alta da unidade hospitalar, não é a minha área de atuação. Minha atuação é cardiorrespiratória, né? Há essa continuidade de tratamento. Então, por exemplo, eu saber que essa não é a minha atuação, eu falar, Góis, estou te passando um paciente, né, assim, 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 teve uma evolução da seguinte forma durante a internação na UTI, né? Há essa discussão entre colegas. Eu entendi agora a pergunta, vamos caminhar para ela, tá? Eu tenho 17 anos de formato, tá certo? Correto. E eu não lembro o último paciente que eu atendi que tinha problema respiratório. Para dizer que eu não lembro, tá? Eu vou te falar um que, por coincidência, está se tratando agora. Parou por conta da quarentena. Essa Uhum. paciente com muita dor de coluna. E aí foi fazer a avaliação lá na clínica e eu perguntei a idade dela, ela disse que tinha 41 anos. Eu disse, caraca, eu fiquei pensando, né? Ela aparenta ter Uhum. 60.
Ela aparentava ter 60 anos, mas muito magrinha, né? Dizendo que tinha uma bronquiectasia crônica. Sempre teve, sabe? O que foi que eu fiz? Dor de coluna, ela não tinha músculo, ela não conseguia se deitar porque faltava respiração, ela tinha que ficar mais sentadinha, sabe? Muita Sim. secreção. Ela disse que de 3 em 3 meses, bicho, ela se interna e passa 15 dias internada. Essa era a situação dela, sabe? E Uhum. eu fiz um Uhum. trabalho de fortalecimento muscular com ela. Lá a gente tem uma academiazinha, um estúdio, tá? Que junta Uhum. musculação, treinamento funcional, e lá que a gente faz a reabilitação da galera. E nesse meu espaço, eu tenho um monitor cardíaco multiparamétrico de UTI. Correto. Porque foi um equipamento caríssimo que eu comprei, muito caro. Mas é o mesmo monitor que vocês usam na UTI, eu tenho no meu estúdio. No consultório. Porque Uhum. eu tive um paciente que passou mal, depois de 5 minutos que estava caminhando, e esse paciente tem que levar para emergência, e depois eu fiquei muito preocupado disso acontecer de novo, aí eu comprei esse equipamento. Então, todo mundo que entra para fazer alguma coisa, a gente vê pressão, saturação e pulsação. Antes Uhum. e vê depois, e ele assina, tá certo? Cara, essa paciente, tu sabe quanto é que ela saturava? Uhum. 65. Por aí. Uhum. Eu, caraca, 65 é para estar no respirador com oxigênio, sabe? Aí disse, não, mas é porque eu sou assim mesmo, doutor. Eu amanhã eu vou trazer o meu oxigênio. Posso trazer? Isso é claro, né? E aí, para a gente trabalhar com essa paciente, Ramon, é trabalhando e o monitor cardíaco indo do lado, sabe? Uhum. E aí eu liguei para o médico, eu quero o respaldo dele, se eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, e tem que estar documentado, tá certo? Sim, Para que a sim. gente atendesse essa paciente, tá? Eu atendo documentado. É o mesmo exemplo que eu te dou para se um médico, eu recebo paciente no pós-operatório, eu quero que ele me documente tudo que eu não posso fazer. Aí você vai dizer, por Uhum. que? Porque você não sabe fazer? Não. Não é porque eu não sei fazer. É porque ele tem que me liberar. Você sabe por quê? Porque quem abriu o joelho foi ele. Quem Uhum. costurou foi ele. Quem grampeou lá foi ele. Ele sabe o tempo de cicatrização. Então ele me dá tudo bonitinho. Tá certo? Essa foi uma parte da Uhum. pergunta. Outra parte, esses profissionais, se eles trocam indicações. Cara, é muito difícil. É muito Tá. difícil. Eu recebo muita indicação de fisioterapeuta porque eu trabalho com 2 exames e que às vezes eles precisam desses exames para trabalhar com os pacientes dele. Eu trabalho com termografia, cinética funcional e trabalho com baropodometria. Eu recebo Correto. muito fisioterapeuta, tá certo? Mais para fazer baro e para fazer termo, tá certo? Tá. Porque ele não Porque, conseguiu reabilitar uma coluna, não. porque assim, às vezes o paciente chega para nós lá numa UTI e estado gravíssimo, né? Tubado, sedado. E aí, a partir do momento que você vai evoluindo o quadro respiratório dele, você vai começando a avaliar e até mesmo entender a história desse paciente. E eu pego, por exemplo, se eu pego um paciente que não tem história nenhuma de acompanhamento com a fisioterapia, e durante essa minha avaliação, que foi uma internação nada a ver traumato ortopédico, foi solicitado um raio-x lá para ver a, os pulmões do paciente e ali eu avalio uma hérnia discal, um exemplo. E aí eu percebo que as dores que ele vinha apresentando não é pelo quadro atual, e sim por um quadro que ele já tinha até anteriormente, talvez crônico até. Porém, não é a minha especialidade. Então, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, até o fato de eu ter alguns colegas-chave, né, como eu tenho a Valquíria Fernandes, o Rafael Cavallini, o Fábio, tem alguns profissionais aqui mesmo na região, que eu pego e indico, né, passo o contato, porque não é da minha área, é da área do colega. E não simplesmente porque eu faço um atendimento dentro de uma enfermaria, eu tenho que dar essa continuidade ao paciente, né? Porque às vezes é um quadro que eu penso, é uma hérnia de disco. Tá, mas e a origem dessa hérnia de disco, né? Então não é da minha rotina, né? Da minha experiência. Então, às vezes, aquele simples relato de dor do paciente durante ali a internação da UTI, vem um problema secundário que talvez já era crônico e eu não trato.
não é minha área. Então, assim como você descobriu aí durante o atendimento da sua paciente, uma bronquiectasia crônica, né? Então, se essa paciente chegasse, por exemplo, até nós, que somos da área, eu já ficaria tranquilo com essa saturação dela, né? Não ficaria tão espantado como você ficou, né? Porque são áreas diferentes, né? É justamente isso. Respirando. São áreas Rapaz, olha, diferentes, né? eu sempre falo assim, sabe, Ramon? Existe uma Uhum, diferença entre o terapeuta e o médico, tá? Existem várias, mas eu vou falar uma delas. Médico, ele briga entre si, uhum, fala mal do outro, mas ele se junta e ganha o dinheiro. Entendeu? Eles se uhum. juntam e montam a clínica. Eles se juntam e sabem fazer negócio, sabem montar dinheiro e botam uma clínica de traumatostomia. Você é o do joelho, você é o do ombro, você é o da coluna, você é o do pé, você é o do quadril. Entendeu? E funciona, né? Sou terapeuta. Briga um com o outro, fala mal do outro e ninguém se junta para pagar dinheiro. Porque todo mundo quer fazer tudo, cara. Todo mundo quer É. fazer tudo. É um negócio complicado. Olha, minha vida toda, até 2010, tudo que eu estudei na minha vida foi sobre coluna vertebral. Tudo. Quando foi em 2010, tá certo? Eu tive que passar a trabalhar com todas as outras articulações, porque eu entrei de forma muito forte no esporte. Muito forte no esporte, de altíssimo rendimento. Então, eu trabalhei com clube de futebol, convocação seleção brasileira de futsal, jogador veio da Europa se tratar comigo. Então, o cara não vem com dor de coluna, vem com estiramento Uhum, muscular, vem com uma porrada de outras uhum, coisas. claro. Anterior. E agora eu estou voltando a resgatar todo todo o meu estudo de coluna que eu tinha antes, você está entendendo? Para ficar Uhum, focado só em coluna, só em coluna, só em coluna. Minha monografia de graduação foi sobre coluna, da especialização de acupuntura foi sobre coluna, meu mestrado foi sobre coluna, e eu vou resgatar isso. Você tem aí, que eu acho que foi até para a sua cidade, não, foi para Cuiabá, Gabriel Leão, cara, Júlio Evidência, cara, é só joelho, você está entendendo? E o cara é um monstro falando em joelho, eu tenho falado isso uhum, sempre. E a tendência do fisioterapeuta é fazer isso. Enquanto todo uhum. mundo quiser resolver tudo, não vai para frente. Não vai para frente. Eu Entendeu? acho que os profissionais que estão se destacando são profissionais com esse perfil, né? De se dedicar e ser bom numa área, né? E não querer fazer tudo de qualquer jeito, né? Eu tenho um chavãozinho que eu digo assim, certo? Que todo fisioterapeuta tem que ser generalista dentro de uma área. Ou É. seja, vai trabalhar com ombro, cara, você tem que fazer curso de eletroterapia, você tem que fazer curso de RPG, você tem que fazer curso de acupuntura, você tem que fazer curso de Beit, de quiropraxia, não sei o quê, para trabalhar com ombro. Entendeu? Uhum, Para trabalhar sim. com liberação facial ventosa para trabalhar com ombro. Entendeu? A, Então, dentro a, a, de ombro, tem que ter um leque gigantesco. Uhum. Não, é bem isso. A prateleira tem que estar recheada de técnicas para você saber pegar na hora certa, né? Isso. E também não adianta ter um recheada de técnicas e não saber usar na hora certa, né? Tá bom, eu Que estou controlando aqui. Eu acho que a gente só tem mais talvez o máximo de 10 minutinhos, porque senão o Instagram ele derruba, e quando ele derruba, às vezes você não consegue deixar a live salvo. Tá certo? Uhum. Deixa eu Só fazer. tem uma pergunta ali, acho que é do só estou tentando encontrar aqui, Estou alguém vendo fez aqui. uma pergunta. Boa noite, professor. Tem algum programa onde possamos documentar essa avaliação até a evolução? Tem sim. Ah, Israel, que sempre está nas minhas lives. É, Israel, já já eu estou entrando aqui no YouTube, viu? Live sobre dermato hoje. Cara, tem sim, tá? Inclusive, Israel, a gente está lançando agora a franquia do Instituto Tratamento da Dor e a gente está fazendo a seleção de qual software a gente vai utilizar para fazer exatamente isso que você está perguntando. Um programa que você documente, tá? Você tem um programa chamado Escal, do Helder Montenegro, tá certo? Que é o programa, inclusive, que ele gerencia todas as franquias dele, que você faz tudo, cara. Você documenta, você sobe foto, você faz tudo. Tem Scal, que a gente está vendo se a gente vai utilizar ele.
tem a outra que é Fisiozen, Thalita? Fisiozen. Esse Fisiozen, eu gostei muito do custo-benefício. Você faz tudo, você gerencia tudo, você documenta, você evolui, você joga fotos, você faz tudo, cara. Você faz a parte financeira, gerencial de tudo, cara. Viu? Você tem outro também, esse eu já não gosto muito, tá? Que é o Physio Office, tá? Porque ele não é 100% online por alguns outros motivos, mas é um dos mais antigos da fisioterapia, Physio Office. Certo? E é importantíssimo, né, essa questão do registro, né? Não só a É. evolução, mas também a avaliação, mas também toda a evolução do paciente, né? Ei, Ramon, me dá mais uma dica, tá? Do que você pode fazer na UTI porque o cara não tem dor de coluna. Além, nós falamos da mudança de decúbito, posicionamento, né, desse paciente e também exercícios, né? Ativo e passivo, dependendo do, do quadro do paciente. Obviamente, tudo isso, Góis, nós temos que respeitar a estabilidade do paciente. Se o Eu ia paciente, falar, se o paciente estiver instável, nada disso faz, né? Porque não é a é um prioridade. monitor, né? Perfeito, isso mesmo. Porque às vezes a gente tem que restringir a equipe da enfermagem a fazer mudança de decúbito, porque o paciente está muito instável, com uso de Nora a 60, né, a 70 ml hora. Então, se você fizer isso, você pode agravar muito mais o caso, né, até levar a Do you, óbito. Então, do you speak English? sou. I don't know hora, fluxo de hora. Quanto mais alto, pior é, né, o quadro. Então, é simples, né? Então, se o paciente está com uma dose elevada, suspende tudo, a parte motora desse paciente e foca na respiratória. Bacana. Então a regra é, quanto mais mexer, olhando para a estabilidade do paciente, melhor. Seria isso? Isso. Tirar o paciente do leito, colocar o paciente sentado, mesmo que seja beira-leito, na beirada da cama, né, do leito, ou até mesmo colocar numa cadeira, deambular com esse paciente dentro da UTI. Isso tudo vai trazendo mais benefícios para o paciente, né? E com certeza minimiza os problemas de coluna. Galera, então assim, eu acho que era isso, né? Ah, Nora é noradrenalina. Tá bom, galera. Noradrenalina. Noradrenalina. É, quem não está em UTI não entende essas coisas, tá certo? É São, verdade. são, Às vezes tem alguns são, detalhes. as Termos. são os termos que vocês usam mais técnicos de dia a dia de vocês, tá entendendo? Em que a gente que está fora, a gente não entende muito, não. Minha mulher tá olhando aqui com cara de raiva para mim, que você não tá vendo. Como é que tu tá dizendo isso? Ora, ela é enfermeira e é fisioterapeuta, tá entendendo? Ela sabe tudo que é isso aí, né? Pelas duas profissões. Eu só trabalho com dor de coluna. Eu não trabalho com noradrenalina. Não sei o que é isso. É a mesma coisa se você vier me perguntar de alguns testes ortopédicos, né? Aí você vai me abraçar, me apertar sem me abraçar, né? E como não é muito da nossa rotina, né? Ô, Ramon, muito obrigado, tá, por esse convite de live. A gente vem combinando, galera, tem quase 2 meses que a gente combina essa live, tá certo? Eu Eu acho que acho que ela desde o foi encontro de fantástica, anatomia, né, Góis? desde o encontro, desde novembro, né? Foi fantástico. Deixa ela salva, tá, cara? Faz um print quando tu desligar, faz um print do tanto de pessoas que apareceram e manda para mim, para que eu possa postar, tá certo? Assim que você Beleza, encerrar a quantidade de pessoas, faz um printzinho e manda para mim. Muita pode saudade de você. deixar. Muita saudade de você. Obrigadão, Góis. Ó, Cuidado com o olha, corona aí, que trabalha dentro de UTI, cuidado com o corona, não, tá? então, todo cuidado é pouco nesse momento, né? Mas eu agradeço aí a tua participação. Você é um parceirão aí nosso nas discussões de caso aí, né? E, e com certeza novos convites vêm. Ó, temos 24 segundos, tá? Então, um Opa, abração, tchau, tchau. Senão, se derrubar, não salva. Deus te um abençoe. abraço. Até mais, obrigado. Tchau.
Como é que eu cancelo aqui? Encerrar.